Olá! Que bom encontrar você a bordo. A partir de agora você vai assistir ao programa Aeronauticando. Todas as quintas-feiras um novo vídeo sobre aviação, explicado de forma clara, rápida e direta, sempre com algo interessante sobre avião ou sobre aviação. Inscreva-se. Sente-se, aperte o cinto e voe alto conosco. Decolagem autorizada. No episódio de hoje, o segredo das sondas ou tubos de Pitot. Como o avião sabe sua velocidade real. Um avião moderno depende de sistemas extremamente avançados, mas a informação mais importante, a velocidade, vem de um componente aparentemente simples, a sonda Pitot. A sonda Pitot recebe a pressão total do ar que entra pelo tubo durante o voo. Ao comparar essa pressão com a pressão estática, o avião calcula a pressão dinâmica, que é diretamente proporcional à velocidade para a altitude do voo. A velocidade indicada depende do trabalho conjunto entre o tubo de Pitot e as tomadas de pressão estática. Quando os dois funcionam corretamente, o piloto tem a informação mais crítica e importante para voo, decolagem e aproximação para o pouso. A velocidade afeta tudo: sustentação, ângulo de ataque, desempenho do motor, controle em manobras, margem de stall. E é por isso que o avião precisa dessa leitura com precisão absoluta. Gelo, insetos, sujeira ou falha de aquecimento podem bloquear o tubo de Pitot. Se acontecer o entupimento da sonda, o avião perde a capacidade de medir sua velocidade, e os instrumentos começam a divergir, dar indicações erradas. É por isso que essas sondas são protegidas quando a aeronave está parada, com aquela bainha com a fita vermelha de alerta com a frase: remova antes de voar. Em caso de suspeita de falha, o aviador pode observar velocidade subindo sem motivo, velocidade caindo abruptamente, alertas do piloto automático, desconexões automáticas, avisos de stall ou outro comportamento anormal. Alguns acidentes conhecidos envolveram falhas nos sistemas do tubo de Pitot e tomadas de pressão estática, levando a leituras incorretas, perda de referências e decisões incorretas devido a informações inconsistentes. Esses eventos mudaram normas, certificações e procedimentos no mundo todo. Clique no like para não esquecer, e aproveite também para se inscrever e ativar o sininho, para o YouTube notificar você quando tiver vídeo novo aqui no canal Aeronauticando. Para evitar falhas, os aviões utilizam aquecimento elétrico para evitar entupimento por gelo, múltiplas sondas Pitot, sistemas independentes para promover a redundância e comparação automática entre leituras. Se você tiver acesso à parte externa de uma aeronave, siga essa recomendação, lembre-se de nunca tocar no tubo de Pitot. Se a aeronave acabou de pousar ou está se preparando para o voo, o aquecimento pode estar ligado e você poderá sofrer queimaduras graves. Proteções de desligamentos automáticos de aquecimento após o pouso também podem falhar e permanecer aquecendo. Alguns pilotos e mecânicos têm lembranças nada agradáveis dessas ocorrências. A velocidade indicada é a espinha dorsal da aviação. Sem os tubos de Pitot e as tomadas de pressão estática, o piloto ficaria cego para o parâmetro mais essencial do voo. Simples, mas absolutamente crucial. Por exemplo, se a tomada de pressão estática for obstruída, a velocidade indicada será maior do que a real. Neste caso, tanto o altímetro quanto o indicador de velocidade vertical ficam congelados na última indicação, sem variações. Neste caso, o piloto troca a fonte de pressão estática principal pela tomada alternada e observa o retorno da operação do sistema. Se o tubo de Pitot tiver a sua entrada principal obstruída, a velocidade no instrumento cairá para zero. Mas, se o tubo de Pitot for totalmente obstruído, ou seja, incluindo o furo de dreno, a indicação de velocidade ficará parada, e o ponteiro não responde mesmo havendo variação de velocidade real da aeronave. Neste caso, graças às redundâncias, o piloto seleciona a fonte alternada de tomada de velocidade dinâmica. A inspeção de pré-voo é fundamental para garantir a remoção das proteções, como também a correta inspeção das tomadas de pressão para constatar avarias e obstruções. Você já se perguntou por que essa tomada de velocidade do ar é conhecida como sonda ou tubo de Pitot? Henri Pitot foi um engenheiro hidráulico e inventor francês que viveu no século XVIII. Em 1732 inventou esse dispositivo, que sofreu melhorias com o passar do tempo, e em 1913 o monoplano de corrida, de Perdussin, pode ter sido o primeiro modelo de avião a utilizar esse dispositivo para medir a velocidade da aeronave. Esse medidor de velocidade do ar, denominado inicialmente como velometer, foi patenteado pelo engenheiro e inventor britânico Frank Short em 1912.
Hoje você viu como as sondas Pitot medem a velocidade, porque elas dependem da pressão estática e dinâmica, o que acontece quando falham, e como a aviação reforçou a segurança depois de eventos importantes. E que tenho muito mais coisas para contar que são impossíveis de incluir em tão pouco tempo de vídeo. Na próxima quinta, vou explicar o que é e como funciona alguma coisa muito interessante no avião ou na aviação. Quero saber a sua opinião sobre esse episódio. Qual a importância desse conteúdo para você, sugestões de mais temas e tudo o que você quiser comentar sobre o canal Aeronauticando. É só colocar aqui nos comentários. Para saber mais sobre o tema deste vídeo, veja nossa recomendação de leitura aqui na descrição. Compartilhe com os amigos. Sua participação e sugestões serão a minha navegação para mais conteúdos interessantes. Te espero lá e bons voos!